Bem, nessa nossa aula sobre mito, a gente vai ver a importância do mito enquanto algo, um tipo de pensamento rico em significados. Então, mitos são mais que historinhas, são mais que simplesmente crenças isoladas ou de cada cultura. Existem muitos significados para o mito, tanto que nós sabemos já por outras aulas que o mito ele não está numa época, só num lugar. O mito é uma coisa que perpassa desde a antiguidade, desde o início das civilizações. Né? Ele está na fundação, na invenção dos primeiros significados e costumes e regras e leis e crenças no início de qualquer civilização que se for pesquisar. Né? Mas também ele permanece de formas variadas, que não é só a forma religiosa ou supersticiosa, ele permanece das formas mais diversas e ricas de significado até a atualidade e provavelmente vai permanecer para sempre. Ora, então vamos pensar a partir de exemplos nessa aula. Primeiro, o mito de Narciso, um mito grego antigo, parte do politeísmo, da crença grega em vários deuses, né? E Narciso tem uma história que é basicamente assim. Ele era o jovem mais belo da Grécia, segundo conta a história mítica. Por ser o mais belo, encantador, as ninfas, os efebos também, os rapazes, em geral, seres divinos ou não divinos, eram enlouquecidos por ele, pela sua beleza. Ele tinha um carisma, uma atração pela sua aparência muito grande. Tinha uma moça que era muito apaixonada por ele, chamada Eco. Narciso nunca tinha visto a própria imagem no espelho. Esse detalhe é importante. E não se apaixonava por ninguém. Por mais que essa moça Eco, essa ninfa, fosse louca por ele, demonstrasse de várias maneiras, com provas de amor as mais exageradas e belas, ou cânticos, enfim, seu amor por ele, nem por ela, nem por ninguém ele demonstrava atração ou querer se dedicar. Carinho, amorosidade, nada. Ora, Narciso então, para resumir a história, ele, numa noite de lua cheia, quando a luz estava iluminando bastante com o reflexo da luz solar, um lago, ele para à beira desse lago e contempla a água. Contemplando a água, ele percebe na água um ser maravilhoso e lindo, o mais belo que ele já tinha visto. E fica parado, observando esse jovem na água. E ele se apaixona por esse jovem, se apaixona perdidamente. Lembrem, ele não conhecia a própria imagem, então foi a primeira vez que ele viu a imagem dele refletida. Ele não sabia que era ele mesmo. Ele fica tão apaixonado, tão, como se diz na nossa cultura, encegueirado, né? Encegueirado, que vem de cegueira. Ele fica tão cego de amores que ele morre ali, seja pulando na água, tentando achar aquele jovem, seja por não conseguir falar e não ter resposta, e o desespero toma conta e ele fica ali para sempre e morre de inanição, sem comer, sem dormir, sem beber, não mais, morre de amores. Por si mesmo. Lembram da moça Eco? Eco tinha morrido antes, numa demonstração maluca do seu amor por ele. Ela se joga de um penhasco por não ser correspondida. Daí é a razão porque até hoje, nos grandes penhascos e montanhas, quando você fala, a sua voz, ou grita, né, canta, a sua voz se repete. É o Eco, o nome dessa ninfa que era louca por ele e que foi homenageada pelos deuses, eternizada nesses lugares grandiosos, né? De grandes elevações. Ora, que significado tem? É apenas o religioso antigo? Claro, tem um significado para os gregos antigos, entre outros, que usa-se a história do mito para explicar o que é o amor. O amor não é o amor nem de Eco por Narciso, nem Narciso por si mesmo. O amor real é onde há uma troca, é onde há uma complementação, é onde há um equilíbrio. O amor para os gregos, e tem muitas definições de amor, seria um amor
onde você tem enriquecimento, prazer, equilíbrio, paz, harmonia. O narcisismo, que vem da palavra narciso, significa o amor excessivo por si mesmo, descontrole. Tá? Esse descontrole, então, ele vai ter a ver com o finalzinho da história, que depois que ele morre, no local da morte dele nasce uma flor que existe até hoje, de nome Narciso. Curiosidade, da palavra narciso vem a palavra narcos, narcótico, que é a droga, né? Alucinógena. Por que a flor narciso é alucinógena? Ela tem um potencial grande, assim como a papoula, de ser feito drogas dela, então é muito forte a química da flor. Mas por que narciso, narcótico, drogas, né? Por que essa ligação? Porque a ideia do mito grego é que esse amor exagerado por si mesmo, esse amor egoísta, o narcisismo, ele te faz perder os limites, ele te faz não ter a capacidade de amar os outros, você só ama a si mesmo, é um amor falso. É um amor egoísta, centrado em você mesmo, onde você acaba por não enxergar o que está à sua volta e você fica cego. Né? Se acha tão melhor que os outros e não acha que ninguém merece sua atenção e se acha merecedor de tudo. Ora, então, isso é como uma droga, né? Porque a droga é isso, a droga é um prazer solitário. Você pode até ter uma roda de pessoas consumindo com você a droga, ou bebendo, ou sei lá o quê, mas o prazer é dentro de você, no seu corpo, na sua mente. Tá? Ao invés de conversar, ao invés de ter prazeres de onde você dá alegria para os outros, a droga é um prazer onde você pode se trancar sozinho e ter... Alguns acham que é prazer, né? Sozinho. Só que é um prazer que mata, como matou Narciso. A ideia do narcótico, então, é uma atualização do mito de Narciso, né? Mas voltando para a Grécia, o mito de Narciso era usado para explicar o que o exagero do egoísmo faz, né? O que uma paixão excessiva faz, com o caso de Eco, né, que morreu exageradamente por se apegar demais ao outro. Então, nem gostar demais do outro, nem gostar demais de você. É um equilíbrio. Bem, a gente percebe com isso que o mito de Narciso, então, ele vai ter significados muito além de apenas uma história, né? Muito além de apenas contar uma lição moral, coisa assim. Tá? Nós percebemos que o próprio mito de Narciso, né, ele tem vários significados. Freud, por exemplo, na psicanálise, vai usar o mito de Narciso para explicar casos de amor narcísico, como, por exemplo, mães que têm um diagnóstico de mãe narcisista, segundo a teoria freudiana. Freud é o cara que inventou a psicanálise no século XIX, né, na Áustria. E o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai dizer que o amor narcisista de uma mãe narcisista, é um amor deturpado, ou seja, quando uma mãe, ao invés de amar realmente, compreender, aceitar a diferença do filho ou da filha, ao invés de ter esse carinho, essa forma de aceitação do filho ou da filha ser diferente e respeitar essa diferença, a mãe narcisista quer controlar, quer mandar, quer determinar, quer direcionar, quer ter, na verdade, o seu filho ou sua filha nas mãos, na palma das mãos. E qualquer coisa que seu filho faz ou filha faz que desobedece essas diretrizes, esse controle, a mãe narcisista faz chantagens, faz ameaças, mente, faz de tudo. Então você pode ver isso em filmes e novelas, vários exemplos disso, dessa mãe controladora, dessa mãe que é capaz de tudo para poder fazer com que a sua vontade seja preponderante. Percebam, nós temos o exemplo de um narcisismo nas relações explicadas até hoje em dia, um mito que tem mais de 10 mil anos, né? Nas suas origens. A versão mais conhecida deve ter cerca de 3, 4 mil anos. Tá? Então, de um modo geral, a gente tem uma história que tem múltiplos significados e pode ser interpretada de várias maneiras, né? Que não só uma história interessante ou esquisita ou engraçada. Né? E entendam que, além desse tipo de história, nós vamos ter outros significados, que são atualizações do mito, como eu falei em outras ocasiões sobre o mito do arianismo, que é um aproveitamento falso da ideia de uma raça superior, que é uma coisa irreal. Né? Então, o mito pode ser usado para educar ou pode ser usado para explicar algo na ciência, como na psicanálise, mas também para enganar, para iludir,
né? Para criar fantasias e manipular as pessoas. Daí a importância de entender esse tipo de pensamento que é tão atual e que é tão importante perceber o peso que ele tem, como nas propagandas, né? O mito da saúde, da beleza, de que você consumindo aquele produto, qualquer produto que está na propaganda, você vai ser feliz, tudo vai ser maravilhoso. A gente sabe que não é assim, né? Mas a linguagem mítica, ela está ali. Ela está na música do candidato que faz você votar no fulano de tal, né? Nessa coisa do candidato, dos políticos se colocarem carregando crianças, sorrindo. Tudo isso são imagens míticas, pessoal. Imagens que dão pra gente a ilusão de algo maravilhoso, que vai funcionar. Essa ideia do salvador da pátria, o cara que chega, né, e vai solucionar tudo, o grande líder, a pessoa perfeita, né? A gente sabe que não tem ninguém perfeito, mas a linguagem mitológica, ela está aí, sendo atualizada nas propagandas, na política, né, em muitas áreas sociais. É importante entender como é que funciona esse mecanismo, né? Não é só uma mentira, pode ser algo bom, com uso bom, né? Como as historinhas para criança, como as lendas amazônicas, Matinta e outras que falam de proteção da natureza, você tem usos bons para o mito. Mas é importante entender os significados que estão por trás dele, ok? Até a próxima.